Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Karine, a convidada desse episódio. Algumas pessoas que vieram por aqui, elas mudaram a rota da vida de muitas pessoas. E eu acho que a convidada desse episódio, ela sintetiza muito bem isso, de quantas vidas o trabalho dela ajudou a transformar. É verdade. E assim, mudou a vida também dela, né? Assim, a questão de toda a história de vida, todo o movimento que ela fez foi para fazer mudanças, né? E a gente fica muito feliz de receber hoje aqui Catiana Pena. Seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Obrigada, prazer é todo meu. Catiana, como é que é a tua infância? Conta um pouco pra gente o começo da tua vida. Bom, eu adoro contar o início da minha história, porque assim, minha mãe e meu pai vêm daquele, né, aquele pessoal clássico de Quixadá, aquela pessoa bem destemida, bem sofrida. Minha mãe teve 19 filhos e saiu do sertão do Quixadá para tentar uma vida melhor aqui em Fortaleza, né? E ela escolheu o bairro do Grande Bom Jardim para criar os filhos, né? Eu já nasci aqui em Fortaleza. Mas sempre que ela fala, sempre que ela conta a história, né, desses 19 filhos, de todo esse sofrimento dela, ela foi mãe muito cedo, casou muito cedo, ela também nos proporcionou, né, um grande aprendizado na vida de que é ser uma pessoa totalmente forte, resolvida, né, muito corajosa também. E quando minha mãe chegou aqui no Bom Jardim, que ela pensou que pudesse mudar a história dela, a vida dela, aí foi que o sofrimento, como ela fala, né? Aí que o sofrimento foi grande, minha filha. Porque eu tinha que cuidar de vocês sozinha e seu pai tinha que sair para trabalhar e voltava 15 dias depois. Eu já tinha parido, eu já estava correndo aí atrás das coisas, sozinha. E a necessidade de fome foi muito grande, né? Nós passamos muita fome. Então, eu lembro quando eu era pequenininha que a metade da minha casa era feita de papelão, a outra metade era de alvenaria e o banheiro era externo, assim, coberto por palha e tal. E desde muito pequena, com 5 anos de idade, a necessidade tão grande, minha mãe resolveu dar função para cada irmão. Ficamos só 4 homens e 4 mulheres, o restante morreu por doença, por fome, por passar mal, essas coisas todas de vida. E aí minha mãe resolveu distribuir funções. Então, um caçava lata, o outro vendia verdura, o outro vendia jornal. E eu fiquei também responsável de vender verdura, né? Então, com 5 anos de idade, a nossa prioridade era trabalhar. Minha mãe nunca incentivou a gente a estudar. Ela ensinou muitas coisas, assim, do que ela viveu, do que ela presenciava ali, mas o nosso incentivo maior foi: vocês vão trabalhar, senão a gente vai morrer de fome, é muita gente, e vocês têm que se virar. E aí fui, com 5 anos de idade, peguei bacia de verdura e fui vender. E aí foi onde eu fui começar a entender, né, essa responsabilidade muito cedo. Uma criança, eu não tive infância, eu não sei o que é aniversário. Eu vim saber o que era aniversário depois que eu entrei na Edisca, que fizeram meu aniversário lá. Mas aí já é uma longa história. Então, minha infância foi muito rodeada de necessidade, muita pobreza, muita miséria. O bairro também não ajudava, né, o Bom Jardim. A minha mãe é das primeiras moradoras do bairro. Mas também foi uma criança muito feliz. Não tenho nada a reclamar, não. Mas assim, nessa idade assim que tu falou que com 5 anos você começou a trabalhar Uhum, para poder ajudar a levar comida para dentro de isso. casa. Mas foi mais ou menos nessa idade também que você encontrou a aluna do circo. Foi. E aí algo Uhum, mágico aconteceu. uhum, Fala um uhum. pouquinho o que é que te encantou, como foi esse encontro, né? Eu sempre fui muito danada, né, assim, fui muito espilicute, muito espritada, que minha mãe falava muito. E aí eu tinha algo em mim que era bem diferente das minhas irmãs. Minhas irmãs mais velhas, mais tranquila, por exemplo, todas elas são. Sempre fui mais agitada. E aí uma dessas a gente, né, se distanciava muito do bairro para vender o máximo possível, né? E aí um dia eu fui para uma rua, nada a ver, que eu nunca tinha ido. E foi nessa rua que eu encontrei a aluna de circo e vi uma coisa colorida lá, né? Bem estranha, a aluna de circo, né? Naquele tempo. E eu, nossa, meu Deus do céu, que coisa linda. Vamos lá ver o que é. Chamei a minha irmã medrosa, como sempre. Não, senão a gente vai apanhar quando chegar em casa. Depois nós vamos sim, fui. Chegou lá, eu perguntei o que era, a dona Fátima me explicou. E ela fala que a primeira pergunta que eu fiz foi se lá tinha comida. E aí foi o momento mais marcante da minha vida, que aí ela disse: olha, mas para você estar aqui, tem comida, mas para você estar aqui, você precisa fazer a inscrição, você precisa trazer sua mãe ou seu pai para se responsabilizar e fazer a sua inscrição. Cheguei em casa morta de feliz, contei para minha mãe. É claro que a minha mãe não deixou, né?
Minha mãe não deixou. E aí eu voltei lá no outro dia, fiquei escondida, fiquei indo. Até a dona Fátima se responsabilizou por mim e eu fiz a minha inscrição. Fiquei lá por 7 anos. E como era a Legal. relação com os teus irmãos nesse período? Eu pergunto porque imagino que, além de trabalhar, sua mãe dependia muito da ajuda de vocês também para cuidar uns dos outros, assim, com a quantidade de filhos. Também tinha esse desafio? Tinha sim. Mas como eu fiquei já muito no circo, eu não tive tanta proximidade mais com meus irmãos, com as minhas irmãs, porque passava o dia todo lá, né? Mas é claro que a gente consegue perceber que sempre estava cuidando, né? Os meus irmãos mais velhos sempre cuidavam da gente, que era mais nova, das minhas irmãs. Tinha uma relação de muito afeto ali, sabe? Em casa, sempre teve. Assim, minha mãe me ensinou algo que eu nunca aprendi em lugar nenhum, questão de caráter, questão de educação, de responsabilidade, assim. A gente foi muito sofrido, mas foi muito bem educado pelo meu pai e minha mãe. E são 2 analfabetos, mas eu não troco esse aprendizado, esse ensinamento que eles nos deram por nada nesse mundo. Tatiana, e então tu, na verdade, entrou no circo pra ter ali um prato de Um lugar comida, para comer. um prato de comida Uhum. certo, né? Isso. E aí, em que momento você conseguiu convencer a sua mãe de que ali era um lugar seguro e que era bom deixar você por lá, né? Assim. Eu acho que ela já sabia, né, assim, que eu era bem diferente, bem especial, assim. E ela começou a ver que eu estava me dedicando muito, eu não faltava aulas, né? Porque a gente tem que ter um período lá, tem que praticar. E eu comecei a fazer show. E foi do circo que eu consegui o meu primeiro cachê, fazendo o espetáculo, o primeiro show. Eu era contorcionista, né? E aí ela viu que era aquilo mesmo que eu queria, me dedicava muito, ensaiava e ficava fazendo em casa, afastava o sofá, mostrava para todo mundo da rua que eu estava aprendendo, fazia um show à parte, né, ali. Aham. E a mãe foi percebendo, entendendo e não, ela é isso mesmo que ela quer, então vou deixar. E tudo foi muito só. Minha mãe nunca foi assistir, por exemplo, um show meu. Tudo era muito só. Eu atravessava ali 8 quarteirões para ir pro circo, mas minha mãe nunca acompanhou, por exemplo, nem minha mãe nem meu pai. E quando foi que eles viram um show teu pela primeira vez? Minha mãe, meu pai ainda não viu, mas minha mãe viu na Edisca. Só na Edisca, depois, sei lá, de sei nem quantos anos. Mas no circo já tinha alguma apresentação relacionada à dança? Já era meio esse caminho ou era... Porque a contorção tem ali os movimentos, né? Tem aquela coisa de reverenciar, tem uma performance antes para começar a entrar no número. Já tinha, sim. E tudo já tinha muito ligação com a dança, assim. Eu fui entender depois. Uhum. Mas como né, eu brincava, eu me danava ali, então já tinha tudo uma relação ali bem próxima. É porque você falou, já nesse nosso início de conversa, você falou da época de fome que você passou. Você mostrou que durante muito cedo você percebeu que você tinha que ter uma relação afetuosa com os outros e se preocupar com o outro. E também tu já presenciou muito cedo algo que é estar ali se apresentando no palco. Esses 3 elementos meio que perpassam tua vida e influenciam na tua escolha, assim, Total. profissional, em relação a como tu vai atuar. Demais, demais. Acho que são coisas que a gente leva pro resto da vida, assim, né? Me formou, assim, como ser humano, assim. E é incrível como tem toda a relação lá do início da minha história. É incrível, até hoje. Até agora, até nesse momento. É Tatiana, muito divino. E assim, uma das coisas que tu fala muito nesse teu início é essa relação com o bairro, né? O Bom Jardim. Tu falou que a tua mãe foi uma das que começou. Falou de todo. Existe um estigma muito forte em relação ao Bom Jardim como um lugar de violência, mas ao mesmo tempo existe uma cena muito forte de participação popular, de um espaço cultural, social forte, assim, de lutas, inclusive, muito fortes que os moradores conseguiram através de atos deles mesmos, né? Assim, você já chegou a sofrer preconceito por ser do Bom Jardim, assim, de achar que as pessoas eram mais difíceis por ser de lá, em alguma coisa, assim, relacionada a isso? Sofri. E teve uma época de que todo artista não queria dizer que era do Bom Jardim. Tinha medo. Até na entrevista de emprego, ninguém gostaria de dizer que era do Cujum Ceará, ou da Granja Portugal. Mas não falava Bom Jardim, Granja Lisboa, não falava. Bom Jardim tem 218 mil habitantes, né? E você consegue entender que ali são 6 bairros ali totalmente unidos, ali juntos.
E eu não entendia quando eu cresci, né, entrando no circo, passando esse tempo na Edisca, viajando o mundo, né, o Brasil. Eu não entendia quando eu voltava e as pessoas tinham aquela necessidade de negar o bairro e a mim. Sempre era um motivo de alegria de poder estar dançando num palco da Unesco na França e depois, semana seguinte, eu tô na favela, um dos bairros mais perigosos de Fortaleza, né? Eu fiquei sempre transitando nesse lugar. E aí eu comecei a perceber que todo mundo negava o bairro. Todo mundo chegou a um certo tempo de que não dizia nada sobre o bairro. E aquilo ali começou a me incomodar, onde as pessoas empurram a goela abaixo da gente morador, que ali é um bairro, né, que não tem, é só violência, é só isso ou aquilo. De fato é. Mas também, cadê aquelas pessoas trabalhadoras, aquelas pessoas honestas, pessoas talentosas, artistas, que não se fala? Quantas mães, quantas mulheres ali lutam pelo seu pão de cada dia, que atravessa a cidade, que vai trabalhar na casa do desembargador, do juiz, do deputado, do não sei do que, do advogado. E são essas pessoas que estão lá no Bom Jardim, que passam o dia na casa dessas pessoas ricas e que estão lá fazendo o seu trabalho, ganhando, né, o seu pão de cada dia. E por que não mostrar isso, né? Então, em 2015, em 2007, quando eu saí da Edisca, que foi para o Centro Cultural do Bom Jardim, eu disse, eu quero mudar esse contexto do Grande Bom Jardim e tem que mudar por mim. Por a referência do meu nome, né, a Catiana, bailarina, famosa e tal na época. E eu podia fazer alguma coisa usando um pouco da minha referência do meu nome, né? Então eu comecei a levantar essa bandeira de que não, o Bom Jardim tem gente maravilhosa, eu sou uma prova disso, né? Consigo estar aqui sustentando a minha família, sustentando meu pai, minha mãe. Não posso deixar de não brigar por esse bairro e tirar esse estigma, assim, né? Então, hoje a gente consegue ver que o pessoal consegue hoje falar do Bom Jardim com orgulho. Eu tenho exemplos aqui que tinha líderes como eu, que não falava do Bom Jardim, morava no Bom Jardim, mas não queria falar que morava e nem defendia essa questão de favela. Hoje todo mundo quer falar de favela, hoje quer todo mundo falar disso ou daquilo, né? Mas lá atrás, não. E a gente vem nessa discussão, nesse diálogo, desde sempre. Favela é potência, a nossa comunidade é massa, nós somos do Bom Jardim mesmo, tem gente trabalhadora, honesta, e é isso que eu quero propagar. Com a minha dança, com a mudança, com o trabalho do Instituto, com o trabalho do Centro Cultural do Bom Jardim, como tantos outros projetos que existem ali no bairro. E eu acho que a gente só pode fazer isso se a gente se unir e realmente mostrar a potência e a beleza que é o Bom Jardim. O Bom Jardim é muito lindo. Eu sou apaixonada pelo bairro, né? Até porque eu moro lá até hoje, né? E como surgiu a dança na tua vida, Catiana? Como é que é essa transição do circo para a dança? Depois de 6 anos que eu estava no circo, a Dora estava começando a montar a Edisca, né? Ainda não era nem Edisca na época. Ela foi visitar o ABC e, claro, pelo contexto do bairro, ela escolheu os bairros mais necessitados, né? E ela escolheu o Bom Jardim para visitar e recrutar convite para fazer a seleção. E aí fiquei desesperada. Mas eu também não sabia o que era balé, confesso. E fui fazer o teste, pedi tudo emprestado. Roupa, porque tinha um perfil, né? A Dora disse, ó, cabelo preso, cabelo no coque, o que diabo é coque? Roupa colada, leg, não sei o quê. E o que é esse negócio dessas roupas, que eu não sei o que é. Bom, chegando em casa, falei pra mãe que tinha que fazer esse teste. Minha mãe, obviamente, não deixou eu fazer o teste pro balé, porque eu já tava no circo. Fui, briguei, chorei, ela deixou. Fui fazer esse teste. E o mais engraçado é que lá na minha casa só tinha aquele espelhinho vermelhinho, aquele bem antigo, bem nordestino. E a gente só tinha aquele espelho. A gente nunca tinha experiência de se ver completo, né? No espelho grande. Quando eu chego na sala de dança da Edisca, tinha um espelho, a coisa mais linda do mundo. Um chão de madeira. E eu acho que eu fiquei mais entusiasmada daquele cenário do que propriamente o teste, que eu tinha ali eu esqueci que eu estava fazendo uma avaliação. E foi quando eu me vi pela primeira vez no espelho, né? Daí fui fazer o teste na Edisca, comecei a fazer os movimentos do balé, e aí pronto, esse aqui já me pertencia, passei e, bom, me viciei, fiquei lá 17 anos da minha vida. Então, tu foi essa primeira turma do Edisca? Eu sou da segunda. Da segunda. Sou da segunda turma da Edisca. Isso tinha o quê? 12 anos, mais ou menos? Era. 12 Isso. anos, né? E aí tu percebeu que a dança era teu dom, assim. Foi o divisor de águas, assim, sabe? E assim, a tua família uma família muito tradicional, assim, de periferia, né? Assim, a tua mãe
teve, assim, restrição em relação a, tipo, não, vou dançar, a menina vai fazer outra coisa pra ganhar dinheiro? Uhum. Ou teus irmãos? Como foi na tua família ver uma pessoa que estava se dedicando a se profissionalizar mesmo na arte, né? Assim. É. Minha mãe não aceitava. Minha mãe não aceitava de jeito nenhum. E ela falava justamente isso: você precisa arranjar outro emprego, você precisa fazer outras coisas, isso não deve ter futuro, não sei o quê. E eu fui mostrando que não, mãe. Não, mãe, eu quero ir, quero ir. Nem que ela não deixasse eu ir de novo, teimar, né, com ela. Mas eu realmente não tive apoio, não. Eu acho que tudo eu fiz muito sozinha, assim, pela minha vontade. Eu tinha que provar. Quando eu provava pra ela que era aquilo, ela dizia, beleza, não adianta, não é o que ela quer. Assim, meu pai não se metia muito, né? Meu pai é mais tranquilão, minha mãe não. Minha mãe sempre foi a porta-voz de tudo, né? Percebe-se pelas filhas que tem, né? Até hoje a gente que tem a voz ativa lá em casa. Ativo. E Mas, teus irmãos? Meus irmãos de boa, tranquilo. Ave Maria, até hoje. mas na época você dividia com o trabalho ainda? Essa época que você entrou na dança? Ou você ainda também tinha que dividir um tempo ali? Não, ainda tenho que trabalhar? Ou conseguiu focar? Consegui. Eu fazia faxina para ter o dinheiro da passagem, né? Arrumava casa, fazia aquelas coisas para conseguir o dinheiro, mas da passagem para ir pro balé. Era isso, eu fiquei dividindo sobre isso. Depois é disso que começou a dar essa ajuda, né? Começou a dar o Que tinha, vale tipo, uma bolsa, transporte, né? era o vale transporte, esse vale transporte não era para o transporte. Eu dava para somar né, no passadinho lá de casa. E aí eu voltava a fazer faxina e para poder conseguir o dinheiro para poder pagar a passagem. Você falou que uma das grandes experiências foi se ver num espelho Uhum. com o corpo inteiro, né? Quais outras experiências a dança te proporcionou? Viajar de avião, é, essa cultura, né? Conhecer outras pessoas, outros lugares, mostrar o que a gente consegue ver além do que a realidade mostra pra gente, né? Porque quem mora na favela é muito cruel, né? Porque você acorda sem expectativa nenhuma, né? Você só consegue ver aquilo ali que está na sua volta. A gente não é estimulado a ver por cima do muro, né? Então, a dança, ela me proporcionou tudo. O comer, a cultura, a conhecer outras pessoas, né? A dançar em grandes palcos, fazer grandes relações. Eu acho que me proporcionou principalmente a questão do ser humano que eu sou hoje, assim, sabe? De transitar em vários mundos, em várias realidades, porque eu vivo num contraste o tempo todo, né? Eu vivo na aldeota cultural e depois eu tô lá na favela do Alto da Paz com gente que não tem o que comer durante semanas e mora na beira de um canal, por exemplo, que a água passa por dentro de casa, né? Daqui um pouco eu tô aqui, em lugares assim, chique, conversando com empresários, pessoas assim, assim, assado. Por isso que os pés não conseguem sair do chão. Na dança, Tatiana, histórias semelhantes à tua são comum ou são exceções? Exceções. Mas por quê? Por falta de apoio, por falta de projetos como Oportunidades. esse? Oportunidades. Oportunidades. Tem muitas histórias, claro, tem muitas catianas, tem muito sofrimento, tem muitas pessoas aí valentes, pessoas que têm a mesma história da catiana, ou parecida, ou piores, talvez. Mas de ter hoje uma voz que pode falar por tantos lugares, por tantas pessoas, assim, é difícil, porque a oportunidade não chega, né? Não chega. Se falar que é uma líder lá do Bom Jardim, que quer uma entrevista, que quer falar, que quer um momento com o empresário, assim, não dá, né? Não Que, tem. Difícil, que né? às vezes até você, como você estava falando, né? O coque, essa roupa, Uhum. o próprio acesso a esse tipo de material já é um obstáculo, né? Exatamente. Você imagina assim, numa entrevista de emprego, qual é a pessoa que vai ter mais possibilidade de ser contratado? Alguém que tem uma condição de vida melhor e tem uma orientação que consegue fazer um currículo, botar uma blusa legal, ter acesso ali legal para fazer aquele concurso, ou alguém que mora na favela, que o cara ou come ou compra uma blusa, ou estuda ou trabalha e estuda, que tem três turnos aí da vida dele, né? Então, quem vai se sair melhor, né? É tudo mais difícil, Tudo é né? mais difícil. Para a gente provar que é bom, a gente tem que provar muito mais do que os outros. Muito mais. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias é um desafio da gente dizer o quanto o trabalho da Catiana, o trabalho do Instituto é potente, é importante e que precisa ser ouvido. E, Catiana, assim, quais os países que você acabou conhecendo, né, através da dança, né?
que pessoas, assim, que você pôde dançar, coreógrafos, Uhum, como foi, assim, passear por esse universo da arte, uhum. também fora do país, né? Uhum. Eu tive grande contato, né, com Magma, com a própria Unesco, com outras instituições internacionais e nacionais que têm o mesmo movimento da IDISCA na época, nesse trabalho com bailarinos de projeto social. Nós fizemos nós tivemos momentos muito importantes para que realmente a gente conseguisse entender a potência que é o trabalho do terceiro setor. E eu acho que o o mais grandioso é essa oportunidade que a gente tem de se comparar e entender que a gente pode ir para qualquer lugar, sabe? Uhum. De que depende do que você acredita, né? Do que você quer fazer ali. No caso da dança, eu queria a dança para transformar, para trabalho. Ali era a minha ferramenta de trabalho, não era uma dança para hobby, né? Era uma dança de necessidade mesmo, assim. Eu levava muito a sério. Então, para viajar, para passar na seleção, para viajar para a França, para a Alemanha, para a Áustria, para os lugares que nós já passamos, tinha uma seleção, né? Então você tinha que ser muito bem, muito boa bailarina. Você sabe que os espetáculos da disco, quem já assistiu sabe da qualidade que é. Então tinha que ser muito bom para poder ter o seu espaço lá nesses lugares, para poder ter essas experiências incríveis. Passava quanto tempo, assim, de ensaio, de treino? Olha, nós passamos para a primeira viagem na França, que nós ficamos lá durante um mês. A gente ensaiou durante 3 meses, né? O espetáculo. Numa energia muito grande, né? E aí tu menina do Bom Jardim, Uhum. se imaginava na França, se Não, apresentando para os não, franceses e vendo tudo aquilo ali. não, não imagina. E a tua mãe? Ninguém imaginava, assim, ninguém se imagina, né? Quem vem da favela não tem esses sonhos, não tem. Qual era o teu sonho? O meu sonho era cuidar da minha família, sair daquele lugar de miséria, sair daquele lugar de fome, porque fome dói, né? Fome dói, não ter nada dói demais. E nessa hora tua mãe já acreditava? A mãe que desconfiava lá no início, nessa hora ela te falou alguma coisa? Eu acho que toda mãe sabe. Acho que no fundo, toda mãe sabe. Ela só tinha medo, né? De dar alguma coisa errada e me machucar. Mas a mãe já sabia. E Catiano, o que te leva a voltar ao Bom Jardim do ponto de vista de, eu preciso deixar um legado aqui também, né? E construir um projeto que é o Instituto Catiana. Você chegou a sair do Bom Jardim? Assim, Nunca. para você se destacar como coreógrafa, bailarina, sei lá, você teria que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, porque teria mais oportunidades, assim, em algum momento isso chegou para ti como possibilidade e você pensou ou nunca pensou? Chegou como convite, né? Chegou como convite, porque nesses 17 anos da EDISC, eu comecei como bailarina, fui professora, coreógrafa e estava já dirigindo muitas coisas lá também. E recebi vários convites para dançar, né? Fazer testes e tal. Mas em mim já tinha essa necessidade de retribuir. De retribuir. Eu ganhei melhor coreógrafa do ano de 2016, né? De 16, né? Então é um prêmio bem importante, né? E muitas pessoas me fazem essa pergunta de que por que eu não estou fora? Porque eu acho que a gente não precisa ser grande, precisa ir para São Paulo, precisa ir para não sei para onde. Eu acho que a gente tem que legitimar e acreditar que você pode ser o que você quiser ali, no seu bairro, no seu lugar e tal. Não acredito que. Antigamente a gente tinha, né? A filha tinha que sair para poder dizer que vai dar certo, está estudando lá não sei aonde, está estudando não sei. Não, eu acho que o meu caminho, eu gosto de defender o inverso, né? De que a gente tem que legitimar. As melhores escolas tem que ter no bairro, não precisa estar lá em São Paulo, não. A escola de dança melhor tem que estar ali no Bom Jardim também, não precisa ser só aqui na Aldeota, não. Tudo tem que ser dado da proporção exata para todo mundo, né? Tem que ter a boa escola, bom hospital, né? Um bom espaço cultural. Por que não pode ter isso na comunidade, só tem que ter isso aqui, né? Então eu faço o movimento o contrário. E aí, pensando nisso, de tudo isso que a minha vida me proporcionou, não teria como eu dar as costas e levar uma vida assim, sabe? Não, eu não era Catiana, né? Aquela Catiana de 5 anos. E eu falei, né? Gutenberg tá ali, sabe? Eu falei, eu vou fazer alguma coisa pela minha comunidade do meu jeito, sem ficar pedindo
a ninguém, assim, né? Você pede um fardamento, passa 10 anos para aprovar um orçamento e tal. Não, eu quero fazer a mudança do Grande Bom Jardim. Por isso que a nossa dança, a arte da mudança. Porque é de uma retribuição. O bairro foi muito carinhoso comigo, as pessoas, a minha família, né? Então, o bairro hoje tem uma referência muito grande da Catiana e eu não quero deixar de que eles deixem de acreditar ou que esqueçam que o bairro é hoje. Mas em que momento tu sai da Edisca para montar o teu instituto, assim? Tu sai do Edisca para montar, tu foi pro Centro Cultural Bom Jardim antes? Como é que foi, assim, esse processo de pensar assim, não, eu passei por 2 projetos sociais que foram muito valiosos para garantir da tua vida, na verdade, né? Assim, Isso. que garantiu a tua vida com a questão da alimentação e te dando essas oportunidades, né? E aí falar assim, não, peraí, pois eu também posso criar o meu próprio projeto. Em que momento foi esse estalo, né? Assim. Eu recebi um convite para trabalhar no Centro Cultural do Bom Jardim, que era dentro do bairro e uma das favelas mais perigosas lá do Bom Jardim. E aí eu fiquei, não, é agora. Eu vou trabalhar pro meu bairro agora. Vou trabalhar aqui dentro e aí encerrei meu ciclo na Edisca, fui para o Centro Cultural do Bom Jardim. Passei 10 anos lá. Eu adoro passar muito tempo nas empresas, né? Ainda bem. Passei 10 anos no Centro Cultural do Bom Jardim fazendo esse trabalho que a Edisca fez comigo lá atrás. Pintando o cabelo, ensinando a comer de talher e tal. Eu tinha quase 500 alunos no Centro Cultural do Bom Jardim e era para me ter 150, né? Isso era para me ter na faixa de 150 alunos, eu tinha quase 500 alunos. E aí como é que tu fazia isso? Pra manter aula de manhã, de tarde, de noite, não importava nada. E aí eu vivenciei aquele momento, por ser do bairro, por estar ali, são pessoas conhecidas, aí o tempo, via nem o tempo passar. Chegou um dia que o superintendente chegou lá para mim e disse, ó, ei menina, são 10 horas da noite, eu preciso fechar o Centro Cultural do Bom Jardim, meu filho está em casa e eu preciso trancar o espaço. E aí eu tive que encerrar os ensaios, porque eu me entrego demais. Me entrego demais. E aí foi essa necessidade desse encontro, né? Desse convite. Fiquei 10 anos. E aí começou aquela coisa, não, tu precisa fazer mais, precisa chegar mais perto, precisa visitar mais as comunidades. E aí eu encerrei o Centro Cultural do Bom Jardim, fiquei um ano desempregada, pedi minha demissão. Fiquei um ano desempregada. E nesse processo de 10 anos, eu montei tipo um corpo de baile, assim, uns bailarinos melhorzinhos. Eram 11 bailarinos, né? 11 bailarinos. E aí eu fiz o convite, ó, tô pedindo minha demissão, tô encerrando, vou fazer uma outra dança, não sei o que é, não sei o que é que vai acontecer. Quem quiser vir comigo, me acompanha. Quem não quiser, a gente encerra aqui. Foi um chororô medonho, né? Porque 10 anos ali fazendo a história acontecer. E passei um ano e foi o tempo que a minha mãe sofreu um AVC. E aí eu fiquei cuidando da minha mãe e fiquei atrás de escola para me ensaiar lá, para me criar os espetáculos, para me dar aula para esses 11 bailarinos que vieram todos. E aí eu fiquei dando aula no CAIC, fiquei dando aula numa outra escola, no Alpendre, numa sala e tal. E aí minha mãe teve AVC, recuperando, aí eu falei para ela, mãe, eu tô com um problema muito grande, porque essa semana não vai ter ensaio, porque vai ter o Enem, e eles precisam fazer, né, o simulado e lá, aí tinha que interromper. Sempre prejudicava o meu ensaio lá na escola, né, então eu não era prioridade na escola, então... E aí minha mãe me virou para mim e disse, olha, você tem sua casa, derrube as paredes da sua casa e faça seu salão. E eu nunca tinha imaginado isso. E foi minha mãe que deu o primeiro start. E aí eu pedi dinheiro emprestado do meu irmão, que tinha uma vendazinha de água. R$ 2.000, eu não paguei até hoje, mas ele já me perdoou. E quebrei a parede da minha casa, era em cima e embaixo, ficou só o banheiro lá e fiquei... Gravei um CD na época. Ah, tá tendo aula de balé clássico com a Catiana Pena, lá na rua Miss Cordeiro, botei uma música bem animada. E aí meu sobrinho rodou as favelas inteiras, de manhã, tarde e noite. E aí eu comecei com 40 alunos, né? Comecei com 40 alunos, depois foi aumentando. Quando o Luciano Huck chegou, a gente tinha 150 alunos, gratuito, na minha sala de casa. E como é que tu conseguia sobreviver? Porque tu montou a escola desempregada. Pedindo com dinheiro 2 filhos. emprestado. Era. Em que momento tu conseguiu manter, assim? Como foi que tu conseguiu dinheiro para manter? Tanto a tua família, né? Porque tu já tinha 2 filhos. Já. Quanto os alunos, né? Eu fiquei com a minha mãe, né?
para não dar trabalho muito à minha mãe, eu fiquei comendo creme crack durante um mês na era Gutenberg. Creme crack de manhã, de tarde e de noite. Hoje eu não posso nem ver creme crack. Ainda como, mas com certa dificuldade. E o meu filho ficava com a minha mãe. E aí eu fui estudar os mercados locais do bairro. Aí o que foi que eu fiz? Marcava uma reunião super importante, não tinha R$ 1 no bolso, botava uma blusa bem chique e fui nas portas do supermercado. E aí vendia o projeto sem nem existir a proposta era estúdio na época, né? Era estúdio Catiana Pena, né? E aí ele dizia, e o que é que eu vou ganhar? Sua marca vai estar nas blusas do Instituto, nas empresas que já apoiam o Instituto lá, o estúdio. Olha, tá sendo, todo mundo está querendo chegar junto com o nosso projeto, porque trabalha. Não tinha uma blusa sequer do estúdio Catiana Pena. E aí foi dando certo, o pessoal gosta, né, dessa coisa de propaganda. E também eu dava uma proposta de aula de zumba, né? Você compra uma barra, eu dou uma aula de zumba o mês inteiro. Você me paga isso, eu dou uma aula de ginástica laboral para o seu. Fui criando. E aí a última parceria que eu fechei nessa época aí, bem difícil, foi uma fábrica não, uma empresa, né, de bananas, que era o Sítio Barreiras. E aí toda semana eles mandam lá caixas e mais caixas de banana pro Instituto. A outra foi pipoca, biscoito, e aí foi dando certo. Aí a gente foi se alimentando as crianças e a mim também. E você, eu imagino, né, Catiana, que até no início do programa eu falei que você sintetiza o fato de ter ajudado muitas pessoas a mudarem a rota da vida. E eu imagino que tem algumas histórias de pessoas que passaram pelo Instituto que fazem você se arrepiar, assim. Quais histórias você lembra e pode contar pra gente? Eu tenho várias, né? O próprio Corpo Mudança é a própria história, assim, viva do impacto que a história da Catiana, né, com essa iniciativa aconteceu. Nós temos aqui a história do Gutenberg, né, que vivia dentro de casa, os pais são separados e era uma dificuldade absurda. E eu chamei ele para simplesmente só para me ajudar no som. Tu coloca o som quando eu estiver dando aula de zumba, escolhe ali que eles, né, mais envolvidos em tecnologia, eu nem tanto. E aí ele começou a criar um gosto, né, assim, todo dia estava ali, aí começou a limpar o espaço, começou a chegar mais junto, começou a ficar mais perto de mim. E aí cresceu, né? Cresceu, terminou os estudos, muito dedicado. E eu não ouvia ele falar sobre entrar na faculdade. Ele me ajudava lá no estúdio, ele fazia as matrículas, já começou a crescer, começou a ganhar espaço ali dentro. E aí eu não ouvi ele falar de faculdade. E eu falei, Gutenberg, e aí, faculdade? Tu já ajuda aqui, beleza e tal. Não vai tentar uma faculdade? Não. Catiana, a gente aqui não tem esse olhar de entrar na faculdade, não. Pra gente é só dar ponte pra cá. E aí eu disse, não, tá errado isso. Você tem que ir pra faculdade, você tem potencial para isso. Aí você faz o seguinte, eu vou deixar tu ficar fazendo as fotos do estúdio. Esquece tudo isso daí, fica só cuidando das fotos do estúdio. E aí ele começou a se dedicar cada vez mais. E aí ele chegou para mim e disse assim, eu quero fazer uma faculdade de jornalismo. Hoje ele está se formando na faculdade, é bailarino, hoje coordena toda a parte de marketing do Instituto, né? E essa pessoa maravilhosa que está comigo há bastante tempo, mas não tinha sonho, não tinha perspectiva. Apesar de estar vivenciando muito esse mundo comigo, mas o que eu percebia na voz, nas atitudes, né? Nas conversas ali, que esse pessoal era só da ponte do Siqueira para cá. Não tem além do horizonte, sabe, para eles. E aí nós temos a história da Cibé, nós temos a história do Lucas, né? Lucas é um gay, que o pai e a mãe, né, tem uma situação bem delicada. O pai é viciado em drogas, sofreu muito preconceito para continuar dançando, né? E hoje é uma pessoa que se formou em RH, é bailarino, é coreógrafo, né? Dirige o instituto nessa parte de criação artística. Então tem inúmeras histórias assim que você para pensar, e meninos que estão há 15 anos comigo, né? 10, 15 anos, e são história aí de mais de 11 bailarinos que têm a vida impactada. Nós temos a Bruna, que hoje dirige uma empresa de RH, muito famosa aqui em Fortaleza. A menina mora lá na beira do canal da São Francisco. E hoje ganha muito bem, obrigada, graças a Deus. Então, meu Deus. Tem uma história até que teve aluno teu que foi bater em Harvard. É real?
A Bruna, né? A Bruna foi para Harvard. A Bruna do RH foi para Harvard. Foi pra Harvard. Exatamente. E a pessoa achava que não podia passar da ponte. Da ponte. E é legal, né, Catiana, porque muitas vezes a intenção inicial dessas crianças irem procurar é porque lá tu tá garantido a alimentação delas. Às vezes não é nem uma relação com a dança, uma relação com... Não. E é uma preocupação que você tem, né? De estar garantindo não só a formação e o ensino, como toda uma rede de apoio para atraí-la. Não pode faltar comida. Não pode. De jeito nenhum. É uma promessa minha. Pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar comida. Isso aí é porque de quem sabe a urgência, de quem já passou fome. Exatamente. O instituto todo é em cima da minha história. Tudo. Você não quer que também a criança vá lá dividir a atenção dela para vender verdura, né? Não quero. Não quero que ninguém passe o que eu passei, não. Catiana, você até citou, né, o Luciano Huck, ele traz uma transformação também para o Instituto que foi muito importante, né, para garantir uma mudança na estrutura, até no nível de atenção das pessoas. Eu imagino que depois que você teve todo esse foco durante o programa do Luciano Huck, eu imagino que o número de pessoas procurando o Instituto também aumentou. Mas conta de fato como é que surge essa oportunidade, lembra como foi na época? Olha, é bem assim, eu nem sei assim, muito como foi que o Luciano, 7 horas da manhã, bateu no meu portão. Eu acho que tem alguma coisa em relação ali com o Preto Zezé, que já estava fazendo umas visitas, entrevistas aqui, né, porque ele trabalhava aqui. E eu acho que tem muito a ver essa relação deles dois, né? E Preto é muito parceiro do Instituto, né? E aí, o que a gente soube, no outro dia, várias pessoas... Não, minto. Eu estava dando aula de zumba, estava morta de suada, cansada. Era bem no início aí dos perrengues aí, das creme crack. Meu telefone toca 021. Aí eu, não, é cartão de crédito. Não, é dívida. Só desligando umas 6 vezes. Na 7ª vez eu atendi bem puta, alô. E aí uma voz bem mansa de uma mulher. Oi, é Catiana? E eu já fui mudando. Sim. Oi, Catiana, aqui é fulano de tal. Acabei de pesquisar aqui seu nome. Você faz um trabalho com dança aí no Bom Jardim e tal. Eu disse, sim. Ah, tô indo pra Fortaleza. Você se importa de me receber? Próxima semana? Eu disse, não, de jeito nenhum. E aí ela veio. Na semana seguinte, visitou tudo. Tudo. Ainda era bem aquele formato da minha casa. Bem simples. E aí... ela adorou, gravou, eu tava coreografando A Rua é Nós, é um espetáculo que faz uma homenagem ao bairro, né? Tava coreografando, assistiu o espetáculo, ficou encantada, chorou muito e ela gravava muito, tudo que todo mundo falava, ela gravava, tanto os alunos como eu e tal. E aí gostou muito, foi embora. Aí ela, na hora de despedir, ela falou, Catiana, eu vou estar enviando esse material para uns amigos meus que são empresários e eles trabalham com isso, por isso que eu tô aqui. Mas eu não garanto nada, beleza. Depois da Esté, veio mais 3 pessoas. Aí depois veio mais não sei quem. Depois vem não sei mais quem. Aí tal dia, ela me liga. Catiana, tu precisa mandar pra mim o documento do teu terreno, da tua casa. Ele mandou nada. Esté, a única coisa que eu tenho de valia aqui no momento da minha casa, eu confio nada, mulher. Não sei nem quem são vocês. Dela, ou você confia, ou então não posso te ajudar. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí mandei, né, só na coragem, mandei a documentação para ela dar uma olhada, né, não a original, mas só a Xerox. E aí ela viu que o terreno era tudo legalizado, a minha casa e tal. Depois disso, veio umas 10 pessoas, né, Gutenberg? Menina, entraram na minha casa. Posso medir teu quintal? O quintal cheio de mato lá atrás. Isso eles não diziam nada. Nada. Isso era a empresa que a Esté estava tentando conseguir. E eu, que empresa difícil é essa, bonequeira, que exige tanta coisa. E entrar na minha casa, mediram, botam quarto, tudo. Aí, essas 10 pessoas saíram. Te juro, 10 pessoas mesmo, sempre era muita gente. E aí, já para finalizar, vieram um casal. E aí, assim, ó, preciso ir no cartório contigo. E era um carro preto muito chique, né? Aí eu disse assim, aí, Gutenberg, anota a placa do carro, que eu vou sozinha, qualquer coisa aí, tu já sabe. E aí, fui no Cunhaçará, mas não deixaram eu entrar. Me deixaram em casa tranquilo. Aí uma Bruna me liga. Depois que esse casal foi embora, uma Bruna me liga. Catiana, aqui é da empresa tal, da Esté, que tá aí tentando. Ó,
o cara da empresa gostou bastante, mas ele quer, né? Ele leu o teu material e ele quer uma apresentação no meio da rua, porque ele viu que tu faz umas ações bem massa. Esse na hora, pra quando? Tal dia, tal horário, tal. Fui correndo pro corpo mudança, dizer a novidade. E aí fiz uma montagem, né? Aí já ia fazer uma montagem do espetáculo curtinho pra ele presenciar tudo. Todo mundo se empolgou, todo mundo chorando, não sei o quê. Passa-se essa noite, no dia seguinte ela me liga, tudo cancelado. O parceiro vai viajar de férias, não vai poder estar aí. Ah, gente, como é que diz pra esse povo aí que já não acredita em nada, né? Sem esperança nenhuma, já ralando, sofrendo e tal. Aí fui falar, todo mundo ficou arrasado. Aí fui dormir. Fui dormir não, fui tomar meu belo vinho ali na minha calçada, até 1 hora da manhã, mas os meninos, como era de costume, que eu só como mais na calçada, né? Almoço, janto. E aí a gente tava tomando um vinho, falando de espetáculo, falando de criação. Fui dormir às 3 horas da madrugada. E aí, no outro dia, minha mãe bate no meu portão. Eu disse, aconteceu alguma coisa, minha mãe não bate no portão. E eu tinha perdido a chave de casa, porque é junto com a chave do carro. E eu, onde é que tá essa chave, essa droga dessa chave, não sei o quê. Quando a gente procura, não encontra, não sei o quê. E aí, quando eu abri o portão, tinha assim um monte de gente com câmera, com microfone. E eu, fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E aí ele estava escondido assim do lado do meu portão. Aí minha mãe disse, olha quem é que tá aí. Aí quando eu olhei era ele, e aí comecei a chorar logo. E tudo isso era Luciano Huck, Pra fazer a reforma na para tua fazer a casa. reforma na minha casa. E o que foi que mudou, assim, a partir desse momento, assim? A com o visibilidade, né? Uma das coisas muito foi a visibilidade incrível, né? Brasil todo. E também deixou uma mensagenzinha para as pessoas daqui dizer que o quanto a gente estava ali gritando e vocês não deram espaço, não deram voz, pelo amor de Deus. Luciano veio lá, né, do Rio de Janeiro fazer esse trabalho aqui e a gente podendo estar aqui fazendo todo esse trabalho junto. E aí foi muita gente, muito empresário, muitos patrocínios, porque eu fiquei viajando com ele, né? Ele gostou muito de mim, né? Fiquei viajando com ele durante 4 meses nas palestras que ele iria fazer particular. Ele deixava 5 minutos para mim falar um pouco do instituto. Aí eu trouxe bastante empresário. Aí foi mais do que o programa foi essa palestra. O programa foi nacional para mostrar a história da Catiana, né? Uhum. E essas palestras que eu viajei com ele foi mais para realmente trazer parceiros para investir dentro do Instituto. E até hoje a gente tem uma relação muito forte, né? Muito boa. E dentro dessa estrutura que você tinha antes e passou a ter, o que de fato mudou? Eu vi uma entrevista tua que era você falando que até a sala para fazer as aulas, ela foi aprimorada, né? Antes não era do modo dele Não, ideal e a partir dessa deixou. reforma passou a ser. Toda a estrutura ele deixou, a biblioteca incrível, a sala de dança incrível, o som, a acústica, tudo. A minha casa que ele fez no final, ele deixou uma casinha bem linda lá no quintal de casa. Ele foi muito respeitoso, muito cuidadoso, sabe assim? Foi incrível, não foi aquela coisa assim, tipo, não é, vamos fazer porque é coitadinha, vamos fazer porque é muito bom. Ele não mudou a minha logomarca, por exemplo. Ele disse sensacional, a equipe toda dele juntou para pensar, né, nessa coisa de mídia e tal. Ele disse, Catiana, excelente aí esse nome, que eu ia botar o Instituto Corpo Mudança. Dele, não, você vai botar o seu nome, é a sua história. Você vê o Instituto Neymar? É o nome do Neymar. Então, você vai deixar o seu nome. Então, foi ideia dele de botar Instituto Catiana Pena. Eu ia colocar Instituto Corpo Mudança, porque são os bailarinos que estão comigo desde o início, né? E é uma promessa que eu fiz de não abandonar eles até o dia que eles quiserem sair. E eles só saem se eles quiserem. Se eles quiserem. Casamento, né? Que deu muito certo. Exatamente, até hoje. Catiana, como foi enfrentar a pandemia? Meu Deus. Porque, assim, para um projeto social, eu imagino que o impacto também tenha sido enorme. Meu Deus do céu. Gente, foi assim, começar do zero mesmo, assim. Mas como de costume, né? A gente não tem tempo ruim. Nós fechamos a instituição e fomos para dentro das casas dos alunos. Aí fomos dar toda aquela assistência, né? Da cesta básica ao gás, o álcool, a máscara, a ajuda que a gente poderia dar. E aí, por incrível que pareça, do bairro inteiro, todo mundo ia atrás de ajuda no Instituto. E aí, nós recebemos uma doação de 33 mil, né? Quilos de frango, né? Chester e frango temperado. E ia tudo para a comunidade. Tudo. Nada ficava. Era direto. Chegou, já vai. E a gente vendava. Saí da favela meia-noite. Saía de lá de dentro, né?
foi desafiador. E os parceiros cada vez mais... Os parceiros chegaram muito junto. Mas tem uma hora que fragiliza também, porque eles precisam, né? E aí foi o tempo todo essa captação, né? Vamos conseguir isso, vamos conseguir aquilo. Nós doamos um vale alimentação durante 3 meses no valor de R$ 150. Aí já chegava outro parceiro, ó, isso aqui é só de 100. Ah, isso aqui... A questão do ensino, né? A gente levou todos... Criamos um TD, tipo um TDzinho, e toda criança a gente ia deixar para ela ir lá fazendo as atividades de balé, a gente deu celular para elas, para aquelas que não tinham. A gente gravava a aula e elas faziam em casa. Nós tivemos que reinventar, como todo mundo, né? E não paramos até hoje. Nesse período, vocês viram alguma família passar a ter dificuldade de continuar garantindo que a criança tivesse acesso ao instituto? Eu digo porque, assim, imagino que muitas famílias sofreram, né? E imagino que pode ter acontecido em algum momento de uma criança ter que vender verdura lá para garantir o sustento da família nesse período tão difícil. Vocês enfrentaram algum tipo de... Pela assistência que nós demos, não chegou a esse ponto, mas a comunidade, sim. A comunidade que não é assistida pelo Instituto, se a gente não tivesse chegado junto, porque, na verdade, eu acredito que só piorou a realidade desse pessoal. Esse pessoal não passou fome na pandemia e nem ficou isso ou aquilo. Eles sempre viveram nessa situação. Aumentou, né? Acho que caiu o véu e todo mundo percebeu o quanto a miséria, o quanto a fome ainda existe e quanta desigualdade existe no nosso país. E a gente se aproximou mais, né? Mas são pessoas que você fala, não tem só na pandemia que eu tô assim. Eu vivo assim a vida toda. Eu não tenho o que comer, não tenho nada. Então a pessoa abria a geladeira, fazia questão. Eu saí na primeira semana, eu saí com a minha blusa toda rasgada. Do pessoal puxar para eu visitar a casa, para eu deixar a cesta básica, né? Teve casos que eu tive que entrar na casa do cara que comanda lá o crime, porque eles queriam invadir, porque eu estava com o ticket de alimentação, né? E não era mal educação, não era isso, não era vandalismo. É fome, gente, é desespero. É garantir o seu. Criança com um filho aqui, pendurado e mais 3 segurando na mão. Então não é pandemia, sabe? Assim, piorou, né? Claro, uma doença, um vírus, assim, horrível. Mas a fome, o descaso, a necessidade, a miséria, né? Toda aquela situação horrível que a gente consegue ver ali, sempre existiu, não é agora. Tu relata esse momento da pandemia como um momento muito difícil, né? Assim, mas se tu for pensar assim, durante todos esses anos, quais foram as tuas maiores dificuldades, assim? Tanto na questão de profissional, porque na verdade você tem uma carreira como bailarina, coreógrafa e tem também como mobilizadora social, né? E quais foram assim os maiores desafios assim que tu teve que passar? Eu acho que a estrutura, né, o espaço, eu atendo hoje quase 1.000 alunos no espaço da minha casa. Hoje levei para minha segunda casa e que agora a gente deixou um lugar só para isso, né? Acho que a estrutura, a necessidade de todo mundo querer estar ali e eu não poder dar conta, a questão da sustentabilidade financeira, né? A independência financeira. Hoje o Instituto ainda não consegue ter essa independência financeira. Hoje eu faço a captação de recurso, então toda hora eu estou captando, toda hora eu estou buscando. Tem a questão das facções, dificultou muito o trânsito ali dos alunos, né? Porque no Bom Jardim não tem só uma, né? São várias. Então, quem vai para ali não vai para lá, quem vai para lá não vai para... A violência foi um dos fatores que também atrapalharam bastante. Alguns alunos deixam de ir para o instituto? Deixam. Até a gente ir lá de novo conversar e dizer, olha, não tem problema, deixam transitar. Porque ele também acaba respeitando muito, né? Eu fui para dentro da casa deles, né? A gente deu aquela ajuda, dá ajuda até hoje, né? Então, a gente consegue precisa dialogar, né? E graças a Deus eles me respeitam ali naquele trabalho muito bem. Mas a estrutura, a sustentabilidade e a questão dessa divisão de facção é desafiador, porque você imagina só, todo esse desafio que a gente vem falando aqui, de manter uma criança ali dentro do instituto, eu não tenho condição de manter nem 100 alunos ali, eu mantenho quase 1.000, brigando todo dia, buscando para que nada falte, né? Ainda ter que esses contratempos de territórios, né? E é um bairro muito grande, cada vez mais populoso, vai chegando mais gente. E o Instituto não pode parar. Imagina, se o Instituto para,
que é dessas crianças? O que essas crianças vão fazer? O que elas vão comer? O que elas vão estar ali? Né? Dei recesso agora de poucos dias, e criança chorando para não fechar o instituto. Chorando, a gente filmou, porque a criança não queria que fechasse o instituto, porque não quer estar em casa. Né? Porque tem a violência né, doméstica, tem aí os abusos, tem um monte de coisa que nossas crianças, nossa realidade passa, que se a gente for contar aqui, meu Deus. Além do risco de ser cooptado por uma facção, né, Catiana, que não deixa de ser o grande risco hoje é tentador para eles, jovem né? na periferia. É tentador, imagina. É mais fácil ele ir ali do que... E muitas vezes a facção, uma vez eu já falei com alguns jovens, e fala que a facção, ela dá coisa que o Estado muitas vezes não dá, né? Exatamente. Ele te dá uma família, te dá um motivo, te dá uma galera, né? Assim, e respeito, né? Muitas vezes. Que às vezes a pessoa que está num território que já luta contra os estigmas não tem, né? E aí você quer ser respeitado pelos outros, você quer ser o maioral da história, né? Exato. Muitas vezes sofre com isso. E a tua família, assim, tu tem 2 filhos, como é que eles te ajudam? Eles entraram também nessa perspectiva da dança, dessa mobilização social, eles gostam? Como é que é essa relação da tua família? Meus filhos é bem tranquilo. O Yarley é metido a jogador de futebol. Metido não, ele é muito bom, goleiro. Tem nome de jogador de futebol. Viu? Pois é. Aí tá tentando, aí tava em Sergipe, chegou agora, tem 17 anos. E aí ele tá tentando essa carreira de jogador. Maria Antônia, ela só estuda e tá fazendo balé lá no instituto, né? Então eu deixo eles bem livres, assim. Não quero, tem que seguir o caminho, não. Quero que eles fiquem bem. E eles gostam desse movimento lá em casa, né? Agora eles saíram, todas as atividades do instituto saíram lá da minha segunda casa e estão num espaço específico, só disso. E aí eles estão sentindo maior falta, porque não tem mais barulho, não tem barulho de percussão, não tem menino lá. Então eles são bem acostumados com esse movimento, assim, são bem tranquilos, graças a Deus. E, Catiana, qual o desafio que você acha que falta para que mais institutos e mais projetos sociais consigam sobreviver e tenham um alcance hoje tão bom e semelhante ao que o Catiana Pena tem? Amor mesmo. Eu acho que não é só por abrir uma instituição, acho que precisa ter realmente uma missão mesmo. Primeira coisa, né? Porque ninguém abre mão de casa, ninguém abre mão de tudo para fazer o que a gente se propôs a fazer, né? Acho que transparência, sim, com o que chega, né? Com o que você tá trabalhando. Esse relacionamento com as empresas, com a comunidade também faz toda a diferença. E, claro, coragem, assim, de saber que não vai ser fácil, porque tudo envolve aí recursos, né? Dinheiro. E o terceiro setor passou por há 10 anos um desafio muito grande com desvio de verba, né? Com essa coisa de existir só para existir, mas será que de fato acontece? Será que chega na ponta esse recurso? Será que essa cesta básica está sendo entregue? Será que essa dança acontece? Enfim. Então isso respinga no trabalho. Eu sou praticamente uma criança na frente da disca que tem, sei lá, 40 anos, 35 anos de história, sei lá. E agora que a gente está aprendendo. E eu acho que é justamente isso, né? Realmente é um trabalho de impacto, é uma entrega. Você está disposto a esse desafio? Né? Você está preparado para trabalhar com esse tipo de situação? Acho que principalmente ter amor à missão, assim, ter certeza do que você quer. E eu sempre tive a certeza do que eu quero, como até hoje. Eu trabalho para isso. Eu só faço isso na minha vida. Somente isso, assim, criar, coreografar espetáculos, proporcionar tudo isso que a gente proporciona, porque é de dentro, né? É de amor mesmo, e do tu coração. Ainda consegue dar aula? Dou aula pro corpo. Sou eu que crio os espetáculos. Todos os espetáculos que vocês assistem aí sou eu. Mas não tá naquele ritmo lá do começo? Não. De manhã até a noite? Vai com calma, Catiana. Não, tô mais tranquila. Quando eu tô sentindo, aí eu dou uma disfarçada, né? Aí senta assim um pouquinho e fala, vão aí, né? Vão aí vocês, aqui eu fico até aqui, mas eu ainda dou aula para eles, pro Corpo Mudança, né? E os espetáculos todos. Agora eu tenho que coreografar o novo, que eu já estou há 3 anos sem criar, por conta da pandemia, né? E agora eu estou em processo de criação do novo espetáculo, que tem a ver com tudo isso que nós estamos passando. E já tem nome? Respire Fundo. Legal. Respire Fundo. Isso,
conta um pouco da história do Instituto ou não? Não, É. conta um pouco do que nosso país, né? As pessoas estão passando nesse momento, na pandemia, pós-pandemia, essas relações que estamos tendo hoje. E Lá- fala um pouquinho do Bolshoi, né, também, que teve uma ligação aí com o Bolshoi. Explica um pouquinho como foi isso. Que o pessoal lá na Rússia te viu. A nossa primeira relação com o Bolshoi principal, né, que é o da Rússia, foi uma empresária brasileira, mas que mora na Áustria, e ela gostou do trabalho do Instituto, assistiu a Rua é Nós e disse: Catiana, queria fazer uma parceria, mas eu quero fazer algo maior. Que tal a gente juntar uns bailarinos aí da Europa com vocês e fazer, sabe, um contraste aí? Beleza. E ela contratou o Bolshoi, né, 2 bailarinos, e nós fizemos uma temporada aqui em Fortaleza, e eles fizeram todo esse momento com os alunos, né? Foi maravilhoso. Aí depois disso, eu coreografei o Bolshoi da Rússia, um espetáculo, trouxe eles para cá para participar coreograficamente. E foi maravilhoso coreografar contemporâneo para eles, que eles são totalmente clássicos, né? E depois eu tive o prazer de ser escolhida a primeira instituição do Brasil a ter uma parceria com o Bolshoi, né, de receber toda a metodologia Vaganova, né, que eles estudam ela, para todos os professores do Instituto. E aí eles fizeram uma live, escolheram, foi uma seleção bem bacana. E a gente tem essa relação com o Bolshoi até hoje. E aí eles vieram para cá, o de Joinville veio para cá, para Fortaleza, tiveram a temporada, foram visitar o Instituto, deram aula para os nossos alunos, fizeram lá uma troca, uma vivência bem importante. Legal. A gente falou no começo do episódio, né, de que na dança muitas vezes pessoas como a Catiana não avançam porque faltam oportunidades. Para projetos sociais, ainda voltando no tema que a gente estava conversando sobre projetos sociais, para projetos sociais também sobreviverem e crescerem, você acha que falta, às vezes, essas oportunidades também, de uma atenção maior, de entidades que podem ajudar, de empresas que podem estar mais de olho a esse tipo de trabalho? Eu acho que o primeiro setor é o fator principal para que as instituições do terceiro setor possam continuar fazendo o seu trabalho. É importantíssimo governo, município darem atenção, porque quem está na ponta, quem faz o trabalho de impacto é o terceiro setor. Depois do primeiro setor, vem o segundo. Se todo mundo entender essa conta, essa lógica, os trabalhos lá da ponta, do Instituto, da Edisca, de qualquer instituição que venha desenvolver, dá certo e não corre o risco de fechar a porta. Agora, se o primeiro setor não der ouvido, não der voz, não der espaço, não chamar a gente para pensar junto ou para distribuir essas verbas que tem, muitas, a gente vai sofrer, porque já estamos sofrendo, né? Então é importantíssimo abrir esse diálogo, essas portas. Né? É preocupante. E a gente está o tempo todo aí buscando esse espaço, essa brecha, batendo na porta. Vamos lá. E olha o resultado, olha o impacto que a gente entrega. Não é possível a gente estar lá na ponta sozinho, gente. O segundo setor está até mais aberto hoje. Né? Nós temos grandes empresários pisando no Grande Bom Jardim. É isso que eu ia te perguntar, se hoje nesse peso, assim, quem está mais junto? Segundo setor. Totalmente. As empresas estão muito mais preocupadas agora que na sua empresa tem um setor ali forte, específico de responsabilidade social que realmente chegue na favela, na comunidade, né? Porque quem pode fazer isso melhor do que a gente? Quem pode falar da comunidade, né? Quem pode estar ali dentro das casas, né? Quem está lá, quem escuta, quem está lá todo dia, como nós estamos. Quem está lá circulando, quem está lá visitando, quem está lá falando, vendo, enfim. Catiana, a gente está quase acabando o episódio, mas eu tenho 2 perguntas relacionadas ao que você sonha sobre o futuro. A primeira, e eu quero que você responda, depois a gente vai para a segunda. A primeira é para saber o que você sonha com o futuro do Bom Jardim. Eu sonho num futuro bem justo, assim, para esse bairro. Que a gente consiga colocar ele no lugar onde ele merece, sabe? E que esse lugar ele seja propício para as pessoas, assim, que as pessoas consigam ser assistidas ali de todas as maneiras. Eu sonho que o Bom Jardim seja todo saneado, eu sonho que o Bom Jardim tenha hospitais, tenham pracinhas,
tenham academias para a terceira idade, programas, iniciativas. Eu sonho e pretendo ver o Bom Jardim feliz, né? Não um Bom Jardim sempre naquele discurso de não tem vez, né? Não tem. Meu filho morreu na fila de espera. Ai, meu pai morreu na fila de espera do hospital. Não tem, não tem. Eu sonho num Bom Jardim, num lugar justo para todo mundo, em um lugar feliz e dar jus ao nome, né? Bom Jardim. E a segunda pergunta é o que você sonha para o Instituto Catiano Pena, né? Eu sonho na nossa... o meu grande sonho que eu adoro repetir é a gente construir a nossa nova sede, que a gente chama de Walt Disney, onde a gente consiga desenvolver tudo que das necessidades dos nossos alunos e os pais dentro desse lugar, né? Do dentista a uma formação acadêmica, por exemplo, dentro de um só lugar. E que tudo isso iniciou simplesmente com a sala de dança. Mas que essa sede ela precisa existir para as crianças se sintam protegidas, né, e valorizadas nesse lugar. É a nossa nova sede. Você sonha em ajudar que mais crianças virem Catianas Penas e conheçam a França, conheçam o mundo a partir da dança, a partir de um trabalho que você ajudou a moldar? Com certeza, com certeza. E não precisa nem só da dança. Ele trabalhando lá no Instituto como marketing, como recepcionista, ele já vai vivenciando como médico, né? Ele já vai tendo ali, meu Deus, é um lugar de potência. O Instituto é um lugar de potência, gente. Só vocês indo lá para vocês sentirem o que eu tô falando para vocês. É algo legal até que você fala, porque quando a gente perguntou sobre a história, né? A primeira história que você pontuou é de alguém que tá mais ligado a jornalismo e ao marketing do que na dança. E aí é aí que você vê o tamanho que é um projeto social, né? O projeto social, ele perpassa aquela atividade fim que ele tem, não é o único benefício que ele traz. Exatamente. Acho que é essa história que nunca foi só dança, né? Não. Acho que desde o início a gente está falando sobre vida, na verdade, né? E sobre encontrar suas potencialidades e se reconhecer e se expandir, na verdade, né? Exato. A gente fala o tempo inteiro aqui de expansão, né, na tua história. E é muito legal, assim, você poder compartilhar com a gente, porque eu espero que, até lá, os meninos lá do Bom Jardim, de outros bairros que sofrem com todo esse preconceito e com todo esse estigma, possam ver na tua história a possibilidade de ressignificar, né? Assim, é uma história que não pode ser romantizada jamais, né? Assim, de muita dureza, de que uma criança que não deveria passar por isso, mas a gente sabe que muitas crianças passam, né? E que possam reverter esse caminho de violências e de ausências para um caminho tão potente quanto o seu. Então, assim, eu fico muito feliz de você poder dividir com a gente e inspirar tantas pessoas, assim. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer. Obrigado, Catiana. Você trouxe a esse podcast uma visão de mundo bem diferente, assim, e que merece cada vez mais ser vista por muita gente, para que todos entendam a importância de um projeto social como o que tu tá à frente. Obrigada. Parabéns mesmo. E, gente, toda quinta no YouTube, na sua plataforma preferida de podcast, também toda sexta na tela da TV Diário, tem um episódio novo. Não esquece de deixar o like para você que está assistindo no YouTube. Não esquece de compartilhar, porque próxima semana tem mais, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau.